Eu acho que quem precisa de ajuda, precisa agora, precisa já. Não é uma coisa que você programa e pode falar, porque quem tem fome tem hoje, tem agora, na hora do jantar, tem na hora do lanche, tem na hora da comida. E isso é muito importante, a gente ter, na verdade, essa consciência de que quem está trabalhando como voluntário não precisa expor o trabalho, porque você acaba expondo uma pessoa que está precisando. E quem precisa já está passando uma humilhaçãozinha que não precisava, ou até serve como lição. E eu só divulgo o meu trabalho porque eu sei que eu divulgando o meu trabalho que eu estou fazendo, eu vou poder juntar muita gente. Então, às vezes, várias vezes eu fiz peça em São José dos Campos e arrecadava comida para as entidades de Jacareí. Eu adoro Jacareí. Eu acho que Jacareí a gente criou através das apresentações que eu fiz no Centro Cultural, se não me engano, né, Marco Aurélio? Eu não me lembro o nome. Nossa, a gente fez Cinderela, a gente fez I Love Neide, a gente fez tanta coisa bacana. E a cultura, né, a arte, que o ingresso acaba sendo um quilo de alimento, acaba agregando cultura, acaba agregando boas coisas, acaba agregando uma reunião de família, acaba agregando saúde, porque a comédia gera saúde, né? Você sai bem, você sai para cima. Então eu tenho muito orgulho, assim, sou muito grato a todos os que me ajudaram, aos vários empresários daí, as pessoas. Gostaria de ouvir então o Marco e o Hamilton sobre essa questão da solidariedade, algo tão importante para a gente conviver bem aí nessa pandemia, hein, Marco? Eu quero enfatizar meu agradecimento por esse momento, porque é o seguinte, Eduardo, essa frase que você disse de que ao ajudar alguém, não fazer a exposição desse alguém, eu vejo isso com importância muito grande, porque é lógico, as pessoas não querem ficar na situação que estão à necessidade, né? Eu acho que quando uma pessoa faz um pedido, está vivendo uma situação que chega a fazer um pedido, acho que a gente deve fazer o máximo mesmo para preservá-la. Exatamente. E essa forma que você faz é fantástica, porque você nem sabe quais foram as pessoas que foram atingidas com o seu trabalho. Você só sabe que foi para uma coisa de bem, para uma coisa boa, né? Como dizem, você joga para o universo as energias positivas, a solidariedade, o amor ao próximo, né? E eu vejo que talvez um dos segredos do seu sucesso, que vale para todo mundo, não é segredo então, né? É de que você jogando isso para o universo, isso retorna para você. Né? Retorna para você também positivamente, né? Porque você colhe aquilo que você plantou. Né? Eu acho que esse exemplo fica para todos nós, porque é interessante quando a gente fala de amor ao próximo, ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Pode ser que, ao fazer isso vem em nossa direção, como um bumerangue, né? Você joga, volta, né, Eduardo? Você está coberto de razão, porque, na verdade, quando você faz uma história dessa, você está se ajudando a se melhorar como pessoa, né? Você anda na rua, você vê alguém com fome, se você tem aqueles R$2 e você pode comprar um sanduíche, uma coxinha, um copo d'água, e se você pode, por que não fazer? Aqueles R$2 não vai fazer falta, né? Eu espero, mas é uma onda que você fala assim, nossa, como eu consegui ficar bem. Como eu sempre saí dos teatros, das apresentações daí, mas assim, eu estava numa felicidade, Marco Aurélio, de energia, né? Hoje em dia, passando essa pandemia, eu não tenho vergonha de dizer que eu preciso de ajuda. Nenhuma. Porque o mundo está precisando disso. Então, eu acho que quando a gente fala, né, quando o Fernando me convidou, o Hamilton, eu falei, claro que eu vou fazer, porque é importante. Jacareí, hoje em dia, é um exemplo de cultura e de solidariedade, pode-se dizer assim, para muita gente, para o Brasil todo. O voluntariado, ele tem que ser você voluntário para ajudar qualquer pessoa. Eu sou completamente contra um voluntário que só trabalha naquela instituição e se não for para aquela, não faz nada. Porque o resto não precisa de ajuda. Quando nós aqui, Eduardo, tivemos a oportunidade
de administrar a cidade, a gente sempre tinha esse olhar, quer dizer, que todas as nossas iniciativas, fosse na área da cultura, fosse na área social, fosse no esporte, na educação, fosse numa obra, num bairro, ou seja, qualquer iniciativa que tivesse a base de que nós estamos fazendo isso para mudar a realidade e a vida das pessoas. Ou seja, para transformar a nossa possibilidade, no nosso caso, como um político, e no seu caso, como um ator, numa missão. Sim. Então, eu acho que em tudo que a gente faz, independentemente da atividade que a gente exerça, quando a gente talvez tenha esses valores de que a gente pode fazer da nossa profissão, daquilo que inclusive é o nosso ganha-pão naquele momento, a gente poder fazer a diferença na vida de alguém. A cultura, e claro, quando você vai para você ajudar as pessoas, ela tem uma função importantíssima. E você, na época, o Marco Aurélio, agora todo mundo, a equipe de vocês trabalhava muito em função disso, do social e da cultura, né? De ajudar, de fazer, de poder abrir mão, e a gente viu os resultados, né? De pessoas felizes. E qual é a função de um artista? É trabalhar para o povo. Qual é a função de um político? É trabalhar para o povo. Então, quando a gente esse é o cachorro da vizinha, tá, gente? Quando a gente consegue... um pitbull imenso, nem falo nada. Quando a gente conseguiu cruzar essa linguagem do político com o social e com a educação e cultura, que é tudo junto, que o teatro promove, a cidade fervilhava, né? E eu acho que isso é um exemplo, porque nenhuma cidade mais faz isso. Você sabe, Eduardo, que é o seguinte, às vezes tem alguns pensamentos de que aquilo que é para o povo não precisa ser de boa qualidade, né? E é um erro em vários sentidos, porque por dois motivos. Primeiro, que por ser para o povo, aí que precisa de qualidade mesmo. Primeiro ponto. O segundo ponto, que é o seguinte, quando o poder público faz coisas de qualidade, ele força que o poder privado também o faça de qualidade, né? Isso vale para a educação, para a saúde, para todos os campos. Se você tem uma saúde funcionando muito bem na área pública, é evidente que os planos de saúde vão ter que oferecer um serviço tão bom quanto. Exatamente. Né? Então, o poder público ele tem essa missão de impulsionar a sociedade para que tudo funcione melhor. Se você tendo coisas públicas de qualidade, e nós não estamos impedindo ninguém da rede privada de também fazê-lo, queremos que o faça, mas claro, eles serão obrigados a fazer também de boa qualidade. Então, acho que isso daí é uma equação que é necessária. E o contrário também é verdadeiro, né? Se você tem uma saúde que funciona mais ou menos, então qualquer convênio vende os planos, porque qualquer coisa é melhor do que aquilo que é oferecido, né? Quem tem esse pensamento acaba fazendo um mundo ideal, né, Marco Aurélio? O mundo ideal é que você tenha a educação, a saúde, a cultura, né, a sua cidade, a sua história muito bem feita. Então, assim, isso na verdade, é o mérito de vocês. Mas, Eduardo, da mesma maneira que você começou essa live, agradecendo a todas as pessoas que te ajudam, que estão na sua equipe, nós também somos muito gratos a todos que nos ajudam, tá? Tem muita gente que nos ajuda, que nos ajudou, gente até que às vezes até politicamente não é tão sintonizado, mas que fez questão de estar ajudando a cidade, né? Então, acho que... E agora que está o negócio, a gente não consegue citar todos, como você também não consegue citar todos. Não dá, né? Porque a gente acaba errando, né? Acaba magoando alguém. É verdade. Eduardo, eu acho que a gente está vivendo um momento no Brasil em que parece que o individualismo, né? Aquela coisa da meritocracia, não sei o quê, começa a entrar muito, muito forte. E como você tem um trabalho prático, né, que vai na linha contrária, ou seja, de dizer que não é questão de meritocracia, né? Para a gente poder falar em meritocracia, só se todos tivessem as mesmas oportunidades, mas não é. Então, vamos lá. Então, vamos fazer uma sociedade onde você comece a dar oportunidades para as pessoas. Agora, a oportunidade não como uma obrigação, mas com uma missão, como a Milton falou de missão, amor ao próximo. Isso é filantropia, amar o próximo, amar a humanidade. Então, eu queria que
não sei se a Josi vai falar agora, mas que você no próximo momento, falasse um pouco da importância das pessoas não caírem nessa onda do individualismo, olha, cada um com seus problemas, mas de ter esse coração aberto, né? De saber que tudo aquilo que nós temos, alguma coisa pode ser partilhada, né? E que essa partilha vai ser feita sem destinação de A ou B, mas para quem for necessário, sem esperar, inclusive, um agradecimento de quem recebeu, né? O seu raciocínio tá certíssimo, querido, porque, na verdade, eu tenho X no banco, fulano tem XYZ. O cara não tem X, a outra tem muito mais do que qualquer um, e tá todo mundo igual dentro de casa. Então, assim, eu acho que essa pandemia trouxe uma consciência muito grande de que não existe rico, pobre, branco, preto, amarelo, japonês, hétero, homossexual, LGBTQI+, não existe nada, existe uma coisa chamada ser humano. Quem tiver essa noção do que aconteceu nessa pandemia, com essa pandemia, né, que somos todos iguais, que o vírus não escolhe, e quando eu percebi que eu precisava ajudar as pessoas a me ajudar e a ajudar, tudo virou uma bola de neve maravilhosa. E hoje completou 122 dias que eu faço uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, ao meio-dia, no Instagram e no Facebook. E as 200, 300, 150 pessoas que estão todo dia, 122 dias, sem deixar um dia falhar. Todos nós estamos saudáveis, felizes e um ajudando o outro. Ô Eduardo, mas como é que você avalia como que a classe artística, os cantores, os artistas em si, que todo o seu trabalho é voltado para um público, para ter gente, aquela sinergia, e é exatamente isso que está proibido nesse momento. Como é que você acha que os seus colegas da tua classe artística, você tem relatos, como é que essas pessoas estão se sentindo? Porque cada um reage de um jeito, né? Quando você tem a noção de que você precisa trabalhar, mexer, se reinventar, a coisa dá certo. Muitos se fizeram de coitadinhos, outros só pichavam o tempo todo tudo. E essa energia do reclamar, para mim, é uma coisa muito ruim. Porque clamar é quando você pede, né? Eu clamo aos céus por uma coisa muito boa, você pede com muita força. O reclamar, você pede com muita força aquilo que você não quer. De que o momento agora é da gente se reinventar, é da gente ter a certeza de quem é quem, e o que eu posso fazer se eu não tenho público? Eu tenho que fazer uma outra história. Eu não tenho vergonha de fazer nada na minha vida, graças a Deus. Eu vou criando, eu vou fazendo divulgação, e as coisas vão rolando, porque você está focado no bem. Eduardo, eu queria te fazer uma pergunta. Fala, querido. Como é que você vê hoje, mudando um pouquinho aqui do assunto, assim, saindo um pouquinho só de lado, como é que você vê essa discussão que parece que ela não tem fim sobre o humor do tal do politicamente incorreto? Ou seja, esse cuidado de que hoje qualquer coisa que a gente fale, e o humor parece que é o que pesou muito para o artista, o cuidado no criar, porque as coisas foram mudando muito, e aí se você faz alguma coisa hoje, você pode ser assim, massacrado nas redes sociais, você pode... Então, assim, é um momento muito difícil até da gente se manifestar. E a questão do chamado, eu não gosto muito dessa dupla, dessa palavra politicamente correto, mas é o que tem se usado, do que para os artistas ficou um momento muito complexo. Como é que você lida com isso e como é que você vê os seus colegas diante dessa questão do tal? Porque você a sua peça, o que mais tem ali é o dito politicamente incorreto. Ela é forte nesse sentido, né? Pois é. E eu nunca tive nenhum problema. Você acredita nisso? Então, assim, o que eu acho, na verdade, é que, obviamente, existem coisas que a gente precisa respeitar, né? O racismo é um absurdo. Então, enquanto a gente respeitar os direitos, né, das pessoas, a gente tem que cumprir com os nossos deveres também, de respeitar isso. E o humor, eu faço humor... não tomando cuidado, eu não fico isso... Não, eu faço o humor que eu acho que eu tenho que fazer, que eu acredito, eu falo as coisas, e eu nunca fui repreendido por isso. Porque eu faço
eu acho que de alma limpa. Eu faço pro bem. Né? Quando você faz um humor que critica e você tem dentro de você alguma chama, eu acho que isso vira maior do que qualquer coisa. Né? Então, assim, não dá hoje em dia para você brincar com coisas que realmente são bizarras. Né? Não dá. Isso não dá para você brincar. Agora, quando você faz um humor de alma limpa, né? Eu, por exemplo, todo mundo fala, já tive várias vezes, né, até discussões, não, porque você tem que ver, porque eu falei, querida, o que você faz pelo próximo? Né? Então, Eduardo, eu tenho assim, várias alegrias dessa caminhada, né? Mas tem algumas que a gente tem que registrar. Uma vez eu fui num casamento, e no casamento estava muito, muito organizado, aquele grupo tocando bonito e tal. Aí depois que acabou o casamento, encontrei com um rapaz que era um dos integrantes daquela banda, né, que estava tocando muito bonito. Ele falou assim, eu sou do projeto Tocando o Futuro. Quer dizer, é um projeto de Jacareí, né, que coloca as pessoas, sobretudo as que têm maior necessidade econômica, financeira, para dentro de um processo cultural, para ali ela buscar novos caminhos, buscar novos horizontes, né? Assim como encontrei pessoas que falaram que estão fazendo muito sucesso, mas começaram com a Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí, né? Então, é muito gostoso quando você vê que pessoas usufruíram daquilo que foi disponibilizado e fizeram disso um meio para que elas pudessem crescer na sua vida. E essa disponibilidade colocada pelo poder público, não por caridade, não por obrigação, por obrigação. E uma das coisas que tanto eu como a Milton a gente fez era a questão do orçamento participativo, que era às vezes uma coisa muito óbvia, né? Você chegar num bairro que não tem água, era óbvio que o povo ia pedir água. Você chegava num bairro que não tinha asfalto, era óbvio que o povo ia pedir asfalto. Mas acontece que quando aquela água chegava porque foi uma reivindicação daquela comunidade. Quando o asfalto chegava porque era uma reivindicação daquela comunidade. Ou seja, eles perceberem o protagonismo que tem da sua história, né? Para acabar com aquela versão coronelista que vem de anos e anos no Brasil, de que quem está lá em cima tem que, entre aspas, dar as coisas para o povo e o povo beijar a mão dele. Esse tipo de coisa é que a gente abomina. E aí, quando você pega a questão da cultura, a questão da comédia, o que acontece? A questão da cultura abre os horizontes internos da pessoa, abre a cabeça da pessoa para ela começar a perceber que ela é digna de direitos, também de deveres, mas ela também é digna de direitos. Mas, né? olha a importância. Então, por isso que, às vezes... Então, às vezes, muitos governos têm que sucatear a cultura. Por quê? Porque eles querem impor a política do coronelismo, né? Daqueles que estão lá em cima, que faz, para o povo que está lá embaixo, que não sabe. E não é isso. Então, a cultura, quando você, Eduardo, você atua nessa linha da cultura, da comédia, né? Aquelas pessoas que estão te assistindo não estão apenas se alegrando, não estão apenas se divertindo, mas elas estão também, eu diria, se libertando de uma cultura opressora escravagista que veio no Brasil. Nós temos que sair dessa cultura escravagista, né? Nós queremos uma cultura em que as pessoas se sintam donos da sua história. E é claro que quando a pessoa sai de uma peça, sai de uma comédia, ela sai muito mais alegre, mais leve, né? E aí ela tem muito mais condições de ser uma pessoa mais humana. O que nós queremos é isso, é que as pessoas sejam humanas, né? Então, Eduardo, olha, eu não vou cansar de agradecer a você tudo que você faz. E na sua pessoa, Eduardo, agradecer a todos que fazem. Porque, como você falou, tem muitas pessoas fazendo isso. Muitas pessoas, né? O tema da nossa live aqui é ajudar o próximo é salvar vidas, né? E é salvar dentro do que for necessário. Se a questão é alimento... salvar mesmo. É salvar mesmo. Né? Quando você coloca através da cultura, né? O teatro tem a cultura, a educação e o social. Você consegue, você mata 3 coelhos com uma caixa d'água só, como diz o outro, entendeu? Então, assim, quando você consegue ver um cara que sai do teatro, que assiste uma peça sobre drogas, por exemplo, e ele vê, que ele fala, nossa, se isso pode acontecer comigo, você salvou uma vida.
Quando uma pessoa... Eu já tive várias experiências aí de falar: Eduardo, muito obrigado, você salvou minha noite. Tem 2 anos que meu marido morreu, e a primeira vez que eu saio de casa, e a primeira vez que eu sorri, hoje eu vou dormir bem. Eu ouvi várias vezes isso, Marco. E isso é salvar uma senhora da terceira idade que ainda pode ser útil para a cidade. E você falou uma coisa muito importante: direitos e deveres. Direitos e deveres. Qual é o seu dever perante a cidade? Né? Qual é o seu dever perante essa história? É criticar? É fazer? Porque você exige os direitos, mas os seus deveres você não tem? Cadê o dever do respeito? Cadê o dever da participação das pessoas? Quanto as pessoas perceberem que mundo a gente está vivendo hoje em dia, eu tenho certeza, e eu arrisco a dizer que Jacareí foi uma das poucas cidades que fez formação de seres humanos. Eduardo, antes do Hamilton falar, eu não posso perder de enaltecer isso que você falou, né? De que salvar vidas é muito amplo, né? Quando você falou que uma pessoa, depois de tanto tempo de luto, de tristeza, conseguiu sorrir através de uma peça, acho que isso dá brecha para quem está nos assistindo o seguinte: todos nós temos a missão de salvar vidas. Como salvar vidas é dentro da realidade de cada um, né? Às vezes é um telefonema, é um abraço, é uma palavra, isso vai salvar a vida das pessoas. Nós somos feitos para salvar a vida das pessoas. Então, se isso ficar como consciência para nós nessa noite, para mim já valeu essa live. Se há algo também que nós podemos nos orgulhar de ter deixado, não só o teatro, o Educa Mais, os equipamentos, mas foi uma política cultural na cidade em que a gente estruturou, sobretudo no início do meu segundo mandato, uma legislação que permitisse, por exemplo, que a gente não fazia ideia do que ia acontecer, essa pandemia, que se não fosse todo esse trabalho de criar a lei, o fundo municipal, o plano de cultura, o conselho e tal, a cidade hoje de Jacareí não estaria habilitada a receber esses recursos, o que vai inclusive acontecer com muitos municípios, o que é uma pena. Então também às vezes existe um legado que a gente deixa, mas que ele não aparece, porque ele está no campo da legislação. Então assim, eu acho que é um momento importante para a nossa classe artística, conseguir acessar esse recurso, porque é um direito, porque o trabalho do ator, ele tem que ser reconhecido e ele tem que ser bem pago por isso. Muitas vezes as pessoas não querem o teatro de graça, né? Não existe isso, as pessoas querem o cantor de graça. Não, mas é o trabalho dele, ele trabalha muito para produzir aquilo para a gente. Então eu queria mandar esse abraço para os nossos artistas e fazer referência a essa legislação nova no país, a Lei Aldir Blanc, mas que também faz essa ressalva de que muitos municípios, infelizmente, não vão poder acessar, mas no caso de Jacareí, parece que as possibilidades são muito grandes e acho que vai dar tudo muito certo aqui para que isso dê uma ajuda, sobretudo nesse momento para os nossos artistas. Eu queria aproveitar essa audiência aqui com você para ressaltar esse aspecto, que também é um aspecto de ajuda muito importante, né? É muito legal, mas assim, é bom você ter falado isso para as pessoas também verem que vocês trabalharam para deixar uma base boa para que a coisa, numa emergência, como ninguém podia imaginar que fosse acontecer, hoje em dia você tenha, certo? Também neste momento, o trabalho das nossas entidades assistenciais são fundamentais. E o que a gente consegue perceber aqui em Jacareí, que existe muitas iniciativas neste momento de ajudar as nossas entidades assistenciais. Elas têm muitas vezes, a maioria delas, tem vínculos com a prefeitura, que tem ajuda institucional, mas que nunca foi o suficiente, sempre teve uma mão do povo ajudando essas entidades o tempo todo. E agora eu tenho acompanhado, mesmo à distância, muito mais pelas notícias, pela rede social, enfim, quantas iniciativas para ajudar as nossas entidades, porque elas são um braço estendido e muito importante da prefeitura, que chega nas pessoas que muitas vezes o poder público, por limitações das mais variadas questões, não consegue chegar. Então, quando a gente junta tudo isso, como você falou, o social, a educação, a cultura e o poder público, sendo um facilitador e não um complicador, não é? A cidade tem muito mais vida, tem muito mais sinergia e a gente consegue resolver muito mais
problemas e ajudar muito mais gente. Eu só tenho a agradecer. Desejar um futuro maravilhoso para vocês, agradecer a cidade, agradecer a todo mundo da cidade que sempre me apoiou, agradecer até as críticas que eu sempre levo para o lado construtivo da história. Não me arrependo de ter feito nada para ninguém, a cidade sempre me tratou maravilhosamente bem. Tomara a Deus que poucas pessoas passem por esse coronavírus e que vocês continuem com essa política cultural, social, educacional, de saúde, porque eu tenho certeza, o teatro agrega saúde, agrega educação, agrega cultura, agrega bem-estar, e contem comigo porque vocês precisarem sempre. Obrigado, Eduardo. Eu também quero muito agradecer você, quero cumprimentar a Joselaine, agradecer o Marco Aurélio, agradecer todas as pessoas que nos acompanharam aqui. Acho que nós vamos nos encontrar uma vez por semana aqui. E é uma alegria muito grande. E a gente está na nossa segunda live, vamos dizer assim, Eduardo. E ter você, para nós, foi um presente, um papo muito bom, muito agradável, por todo o seu trabalho, não só como artista, mas também todo o seu trabalho social, essa pessoa que você é e que você faz do teu trabalho uma missão também de ajudar as pessoas. Então, isso faz com que a gente se identifique muito. Então, quero, de fato, te agradecer e mandar um grande abraço a todos que nos acompanharam nessa noite aqui. Eduardo, também quero agradecer, mas eu quero aproveitar agora, em nome das entidades que foram beneficiadas por você, agradecer o seu trabalho, em nome das pessoas que foram beneficiadas através dessas entidades, agradecer a você, né? Com certeza muitas pessoas que foram agraciadas nem sabem a origem, e acho que isso para você também é o que menos importa, porque o que importa é fazer, né? E a coisa anda. E eu queria terminar essa live lembrando uma frase que eu escutei, nunca mais esqueci, de uma pessoa que também estava muito empenhada em fazer o bem, mas muito criticada, né? E aí você falou da questão das redes sociais, que o pessoal critica e tal, e ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou: olha, faz mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. Você, Eduardo, você faz parte da floresta que cresce. E a gente aqui deve fazer parte da floresta que cresce. E não se preocupe com os grandes barulhos das árvores. Quem optou por ser árvore que cai para fazer barulho, fez a sua opção. Mas que a gente saiba fazer a opção de sermos a floresta que cresce. Talvez sem barulho, mas purificando o ar, melhorando e, sobretudo, salvando vidas. Um abraço. Muito obrigado.